Ainda a Vanessa, tá? Ainda a pergunta da Vanessa, ela fez uma pergunta bem bacana aqui, Léo, que é socialização de cães adultos, cães que foram mal socializados, tá? Para socializar ele com outros cães, com gatos. Tá. Tem uma questão que é a seguinte: se você pesquisar na literatura, quase todos os autores colocam os períodos de socialização, que eles consideram janelas de socialização, né, que vai aí até os 5 meses, aí depois tem outra janela de 7 aos 9 meses. Só que sempre que eu leio sobre isso, eles colocam de fato como uma janela. A partir do momento que a janela fechou, acabou, o cachorro nunca mais vai ser bem socializado. Tá? Então, do ponto de vista de literatura, o que temos é isso, né? Essa visão de que o cão precisa ser muito bem socializado nesse período, passou desse período, provavelmente você não consegue mais um cão bem socializado. Quanto tempo, Léo? Desculpa. A primeira janela vai dos 2, 3 meses até o quinto mês. Isso depende muito de raça para raça, de cão para cão, enfim, mas é uma estimativa. E depois a segunda janela dos 7 aos 9 meses. Tá? Do meu ponto de vista, embora exista um quê de verdade nessa história, eu não considero isso como uma verdade absoluta. Por que não? Eu tenho um exemplo disso aqui em casa. A Duda, que é a minha Border Collie, a gente já conversou inclusive dela e tal, ela foi, não teve, a socialização dela foi zero. Na verdade foi feito da pior maneira possível, né? Mas ela desde os 3 anos, 3, 4 anos, eu utilizava ela para socializar outros cães de tão bem que ela se comportava com outros cães e com pessoas, enfim, por conta de todo um trabalho que foi feito. É lógico que o que eu tive que investir de tempo foi algo surreal. E, normalmente um dono não faria. Quer dizer, com certeza um dono não faria. Mas eu tive que investir muito tempo para que ela ficasse uma cachorrinha legal, que interagisse com todo mundo de forma natural. Tá? Então isso vale de duas maneiras aí de vocês encararem essa resposta. A primeira é, se você tem um filhote na cidade, vai até os 5 meses, aproveite, porque é uma chance de ouro. Tá? Se você não aproveitar esse período, tem aí depois o segundo período, 7 aos 9 meses, que não é a mesma coisa, não é, se eu não tenho lá, eu faço aqui. Não, o ideal é que aproveite as duas janelas, né? Mas, por outro lado, se você tem um cão já com 1 ano que não foi bem socializado, saiba que você vai ter que investir muito tempo para socializar bem. Um paralelo que eu gosto de fazer é o seguinte: vamos imaginar crianças de hoje em dia, né? As crianças hoje nascem com o iPad na mão, né? É óbvio que quando elas tiverem a nossa idade, a destreza que elas vão ter com tecnologia, é outra, é infinitamente melhor do que a nossa, né? Só que por outro lado, eu aprendi, embora não tenha crescido com o iPad na mão, eu aprendi a mexer com o computador de forma relativamente boa, né? E várias pessoas também que não, que o próprio, sei lá, Steve Jobs, ele não nasceu com computador na mão, né? Embora tenha sido precoce, não foi com o computador na mão que ele nasceu. Então, ou seja, isso fez parte do nosso processo de socialização. Quer dizer, não fez parte do nosso processo de socialização, só que a gente hoje sabe lidar com tudo isso, né? Não se compara com uma criança que está nascendo hoje e que vai lidar na nossa idade de forma infinitamente melhor. Eu entendo o processo de socialização com cães exatamente da mesma maneira. Um cachorro que ele foi muito bem socializado aos 2 meses até 1 ano, o primeiro ano de vida dele foi muito bem cuidado, né, em termos de socialização, ele tem uma comunicação muito mais refinada do que um cão que teve uma socialização tardia. Tá? Mas, da mesma maneira que eu consigo hoje ligar meu computador, responder meus e-mails e fazer alguma coisa, um cão pode aprender a fazer toda aquela, a se comunicar bem com outros cachorros, lidar bem com toda a sociedade e tal. Tá? Um outro exemplo que eu acho que ilustra bem isso. Vamos imaginar o seguinte, que chega um... Você já assistiu o filme Distrito 9?
que chega, tem um ET, uma nave, e aí pousa na Terra e empaca. É um filme bem interessante. É uma Não nave que assisti. empaca na Terra ali, e aí os ETs começam a conviver com as pessoas, né? Assim, no primeiro momento, a grande maioria das pessoas não chega nem perto, ia sair correndo apavorado e tal. Mas depois de 1, 2, 3 anos, todo mundo lida, tem preconceito contra o... mas lida com os ETs na boa, né? Isso, de forma meio esdrúxula, dá para fazer esse comparativo, que o ser vivo, em geral, se adapta à necessidade, né? É lógico, as crianças que nasceram com o ETzinho lá se lidavam muito melhor com os ETs do que o ser humano que já tinha, sei lá, 60 anos quando chegou a nave, entendeu? Então a ideia é mais ou menos essa. Tá? Não sei se eu viajei muito, Legal. né, Não, na mas é muito bacana. resposta. Deu para entender bastante, né?